Este ano, o movimento dos focolares lembra os 10 anos da morte de sua fundadora, Chiara Lubich, e o trabalho completo dela vai ser publicado. Chiara Lubich foi uma mulher que desempenhou um papel crucial na Igreja Católica do século XX. Ela nasceu na década de 1920 e seu estilo de vida a levou a provocar grandes mudanças tanto na Igreja quanto na sociedade. Sua preocupação com a unidade fez com que ela quisesse viver nas fronteiras da diferença. Assim, ela fundou os Focolares, um dos movimentos católicos mais importantes que mantém o diálogo interreligioso como tema central. Agora, 10 anos depois de sua morte, seus trabalhos completos estão sendo publicados no Opere di Chiara. Eles compilam a essência de seus pensamentos em 14 volumes. O que encontramos é o pensamento genuíno de Chiara e sua experiência. A importância de ser uma mulher nesse sentido é que ela é um testemunho dos leigos e da Igreja, como povo de Deus unido pelo Evangelho. Seus escritos refletem como Chiara Lubich viveu o Evangelho em sua vida diária e foi capaz de apresentá-lo ao mundo de forma fascinante. A genialidade de Chiara é que ela democratizou o Evangelho. Ela o aproximou no momento em que o Evangelho estava confinado à Igreja, de difícil acesso, e tornou acessível às pessoas. Para alguns, Chiara Lubich foi uma precursora das ideias do Papa Francisco, já que ela argumentou que o Evangelho deveria ser visível nas atividades cotidianas. Mais do que distribuir Bíblias, o que ela queria era espalhar um Evangelho vivo. Ela queria que as pessoas se tornassem o verdadeiro Evangelho. Penso que esse seja também o objetivo do Papa Francisco, fazer do Evangelho não um livro, mas sim um modo de vida. O processo de beatificação de Chiara Lubich começou há quase 3 anos. É um processo que avança rapidamente e é por isso que os documentos comprovativos da validade chegarão ao Vaticano em breve. A guerra na maior cidade da Síria acabou, mas o trabalho da igreja continua forte por lá. Veja a história dessa religiosa que não se cansa de ajudar e rezar pelos moradores de Alepo. A guerra na Síria está prestes a completar 7 anos. Foram centenas de dias de bombardeios, muita destruição, miséria e batalhas, uma das quais foi especialmente sangrenta. A luta que aconteceu por 4 anos em Alepo, a maior cidade da Síria. Aqueles que puderam sair fizeram isso. Muitos deles eram cristãos. Dos 250 mil que moravam lá, cerca de 30 mil permaneceram. Eles querem ficar. Muitos cristãos decidiram ficar porque eles dizem: esta é a nossa casa, nosso país, não vamos deixá-la. Junto com os cristãos, irmãs como Eni também ficaram. Elas ajudam milhares de famílias com necessidades básicas, que vão desde comida até o pagamento da energia elétrica. A ajuda à igreja que sofre fornece tanta ajuda quanto possível para salvar aqueles que não conseguiram ou se recusaram a abandonar uma cidade que se tornou um inferno. Nós tentamos ajudar o máximo possível com as cestas de comida. Apoiamos 2.000 famílias com cestas básicas. Passamos por muitos momentos difíceis, especialmente no inverno. Lembro-me de muitas vezes que íamos dormir tremendo, eu e outras irmãs, porque não havia eletricidade e, portanto, não tinha aquecedores. Muitas famílias eu lembro que usavam a madeira do sofá para colocar no aquecedor para se aquecerem. Foram 4 anos muito difíceis em uma cidade que está completamente dividida, onde os cristãos foram alvo de ataques de diferentes grupos radicais em muitas ocasiões. Alepo viu muitos de seus cidadãos morrerem e outros que vivem à beira da pobreza depois de se beneficiarem anteriormente da prosperidade econômica. Eles sofreram muito e manter a sua dignidade é o mais importante acima de tudo. Manter sua dignidade e também sua fé, fortalecidas e enfraquecidas durante o conflito. É por isso que irmã Eni está pedindo oração, em primeiro lugar, para mudar o coração daqueles que fazem a guerra, e em segundo, para que os cristãos sírios não se sintam sozinhos. Isso nos lembra a mensagem de São Paulo. Se uma parte do corpo está sofrendo, todo o resto está sofrendo. Eles nos fazem sentir que somos uma parte do corpo.
Nós somos o corpo inteiro e eles estão sofrendo conosco. Eles estão nos apoiando com tudo. A cidade de Alepo está retornando lentamente a uma relativa normalidade após a batalha. Mas a Síria continua em guerra. Com cada bombardeio, aumenta a possibilidade de que haja cada dia menos cristãos na terra onde São Paulo se converteu. Uma pesquisa revela que os governos de alguns países apoiam uma religião e apontam o islamismo como a mais favorecida. De acordo com uma pesquisa feita por Pew Research Study, divulgada em setembro de 2017, 59% das pessoas em todo o mundo acreditam que deve haver uma separação entre a igreja e o Estado. O mesmo relatório mostra que 1 em cada 5 países tem uma religião que é favorecida pelo governo do país. Não existe um país sem religião. Você tem pessoas religiosas em quase todos os lugares. O argumento é que o governo não tem a religião, que respeite a todas as religiões, todos os grupos religiosos e não religiosos. Esta deveria ser a norma. O professor egípcio Samir Khalil Samir, especialista em ecumenismo, diz que esta separação deveria ser normal. No entanto, as estatísticas mostram que nem sempre é assim. O islamismo é a religião mais respaldada por governos de 27 países. Já o cristianismo é apoiado por 13. Ao mesmo tempo, embora muitos países não possuam uma religião oficialmente apoiada, 40 deles favorecem não oficialmente alguma religião, sendo o cristianismo a mais apoiada em 28 países. Quando você tem em um país a maioria de um grupo, é normal que você dê a esse grupo alguma oportunidade de ter suas próprias festas. Por exemplo, o Natal é uma festa cristã, não é uma festa política, mas porque em muitos países a maioria é cristã, é um dia de festa. No islamismo, há dias parecidos, que são festa nacional também para os cristãos. É normal olhar e reconhecer a maioria. Mas em nenhum caso o Estado pode interferir no que fazem e no que pensam. Este não é o objetivo do Estado. Como egípcio, onde apenas 10% da sociedade são cristãos, o professor Samir tem visto como a convivência entre muçulmanos e cristãos podem contribuir para uma sociedade. Ele diz que, por natureza, o islamismo é uma totalidade, o que significa que é mais difícil separar a vida política, econômica e espiritual, e que todos os aspectos da vida islâmica estão sob este guarda-chuva da religião. E por isso ele acredita que fora dos 80 países do mundo que apoiam uma religião específica, o islamismo é a mais popular e que tem mais possibilidade de, no futuro, ser reconhecida pelos novos estados como uma religião oficial. A seguir, vamos conhecer o Museu da Bíblia nos Estados Unidos. Até já!